E quando a gente passa por algum resfriado, já que a gente está falando sobre frio, né? Você está com resfriado, você vai tomar um remédio para resfriado, né? É interessante que cada um dá um remédio, né? Quando alguém me pergunta qual é o remédio, eu falo o nome do remédio que eu tomo. Se perguntar para a Tiago, ela fala, qual é o remédio que você toma? Eu falo o remédio que ela toma, né? Alessi, não, mas o melhor remédio é aquele que eu tomo, né? Aquele remédio é bom demais, não, para mim é bom. Então a gente repara que cada um tem um remédio bom o quê? Para si. Às vezes a gente se dá melhor com aquele remédio. Com o remédio da tia Cláudia, né? Com o remédio da Alessi, com o remédio do pastor. Às vezes as pessoas vão se adaptando ao remédio. Mas tem um remédio, queridos, que daí esse funciona com qualquer pessoa que toma ele. Tem um remédio que qualquer uma pessoa pode tomar. Ah, esse daí remédio não é bom para mim. É bom sim. É bom para todo mundo esse remédio. Esse remédio funciona quando você está triste, quando você está angustiado, quando você está com vontade de desistir, quando você está querendo chutar o balde, né, como dizem por aí. Esse remédio maravilhoso nós vamos ver nessa noite. Está lá no Salmo capítulo 4. Vamos ver? Que remédio é esse? Salmo capítulo 4. Abre no meio da Bíblia você vai achar Salmo, né? Salmo, achou? Salmos capítulo 4. Acho que o André achou também. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ficar de pé então, se você achou? Esse é um salmo de Davi. Mais um salmo de Davi. Vamos ver o que Davi está querendo dizer nesse salmo para a gente nessa noite. O que a palavra do Senhor diz através do seu servo Davi. Salmo capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém, queridos? Pode se sentar. Que maravilha, né? A gente compartilhar esse salmo de Davi, um salmo onde ele apresenta ao Senhor a sua angústia, o seu clamor, a sua dificuldade. E no Salmo 3, 4 e 5, Davi expressa dessa maneira ao Senhor. Ele começa a dizer ao Senhor aquilo que está angustiando o seu coração, aquilo que está apertando o seu coração, aquilo que está tirando a sua atenção. Davi ele fala diretamente com o Senhor. No Salmo 3, ele expressa a sua confiança em Deus no meio da adversidade, quando ele fugia de Absalão, seu filho. E no Salmo 4, ele mais uma vez, ele clama ao Senhor no meio da angústia, no meio da aflição. No versículo 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele clama ao Senhor, ele busca no Senhor o seu socorro, ele busca no Senhor o alívio para a sua angústia. Ele sabia que o Senhor respondia a sua oração. Davi ele não falou para o Senhor: Senhor, responde a minha oração, responde. Ele sabia que Deus ouviria a sua oração, e ele tinha intimidade com o Senhor.
Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente sabe que o Senhor vai falar com a gente. Sabe que o Senhor não vai deixar a gente falando sozinho. Quando a gente está com o coração apertado, sabe aqueles dias que você está com o coração apertado, doído, achando que nada está dando certo para você, que você está querendo desistir, eu não quero mais, eu não estou conseguindo. Clame ao Senhor, querido. Clame ao Senhor, que o Senhor há de responder a sua oração. Queridos, ele diz aqui: ó Deus da minha o quê? Minha justiça. Ó Deus da minha justiça. Sabe, há muitas pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Há muitas pessoas que querem se vingar do outro que faz mal contra você. Há muitas pessoas que desejam o mal do outro. Mas Davi fala assim: o Deus da minha justiça. Deus, ele confiava em Deus, que Deus era capaz de fazer justiça por ele. Deus era o seu Deus, o Deus da sua justiça. Ele não precisava colocar a justiça nas mãos dos homens. É isso? Dizem que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Tarda, mas o quê? Não falha. Eu costumo dizer que a justiça de Deus não tarda e não falha. Não tarda e não falha. Na hora certa, Deus há de responder, Deus há de fazer a sua justiça. Não no nosso tempo, né? No nosso tempo a gente quer logo para ontem, né? Mas Deus há de fazer justiça no tempo certo. Abra sua Bíblia, lá em Jeremias 23, 6. Outro abra em 1 Coríntios 1:30. Jeremias 26, versículos. Jeremias 23, verso 6. Outro abra em 1 Coríntios 1:30. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito. Jeremias 23, no verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado: Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça do seu povo. Nós não precisamos ficar preocupados com a justiça dos homens, simplesmente. A justiça dos homens pode tirar o nosso sono, porque além de tardar, ela pode o quê? Falhar. Muitas pessoas têm perdido o sono por causa da justiça dos homens. Ela fica colocando a sua confiança, colocando a sua fé numa justiça que tarda e que falha. Quando o Senhor quer que nós coloquemos a nossa fé, a nossa confiança numa justiça que não tarda e que não falha, porque o Senhor é justiça nossa. O Senhor é justiça nossa. 1 Coríntios 1:30, o que diz? 1 Coríntios 1:30. Isso aí, 1 Coríntios 1:30. Diz assim, né? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? Senhor. No Senhor. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Nós pertencemos à família de Deus através de Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo. Então nós temos o Senhor como justiça nossa. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte dessa família. E essa família tem um Deus que não falha, um Deus que cuida dos seus filhos, que é nosso Deus, a justiça nossa. Nós precisamos entender isso, viver com isso em mente. Nós precisamos gloriarmos no Senhor. Quando o Senhor fizer justiça por você, querido, há muitas pessoas que falam assim: estava bem feito, eu não falei que ia acontecer? Eu não falei, olha só. Não, você não tem que se gloriar. Glorie-se no Senhor. Assim, glória a Deus. Deus faz justiça para os seus filhos.
Deus, ele é fiel. E Davi sabia que, por isso ele disse, o Senhor, justiça nossa. Senhor, minha justiça, melhor dizendo, disse ele. Não é verdade? E ele diz, e depois no verso 2 e 3, ele diz assim: olha, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. O Senhor distingue o seu servo daquele que não é servo dele, os seus filhos daquele que não é filho dele, daquele que é piedoso para aquele que não é piedoso. Interessante, na linguagem de hoje, esse versículo 3 diz assim: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo. O Senhor, ele distingue, está aqui, olha só, queridos, no versículo 3, distingue para si o piedoso. O Senhor sabe quem é e quem não é dele. Há muitas pessoas, principalmente hoje em dia, na época da política, né? O pessoal diz que chegou a hora do político pegar a criança no colo, não é verdade? Sacudir a criança, comer pão com manteiga na padaria, tomar cafezinho com o pobre, é isso? E tem gente que acredita que aquele homem, né, está se simpatizando com ele, mas ele só quer o seu voto, querido. Nós precisamos distinguir quem é do povo e quem não é do povo, quem é uma pessoa boa, quem não é, quem é um bom candidato, quem não é, está só fingindo. E muitas vezes nós erramos. Muitas vezes a gente vota e fala assim: meu Deus, não acredito que eu votei no fulano, não acredito que ele está lá porque eu ajudei ele a chegar lá através do meu voto. Nós erramos às vezes, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele sabe distinguir quem é piedoso, quem não é, quem é dele e quem não é. E ele trata com cuidado especial aquelas pessoas que pertencem a ele, aquelas pessoas que fazem parte da sua família. Salmo 37, verso 28, diz assim, Salmo 37, no verso 28, diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Olha como é que o Senhor distingue o ímpio dos santos, quem pertence a ele de quem não pertence a ele. Davi sabia exatamente disso. Davi sabia quem estava clamando, porque Davi sabia que pertencia à família do Senhor. Queridos, nós pertencemos à família do Senhor, nós podemos clamar ao Senhor, podemos falar com o Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor, sabendo que Ele há de fazer justiça para nós. E no versículo 39 e 40 do Salmo 37, diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Olha só, o Senhor é a sua fortaleza, é a minha fortaleza no dia da tribulação, aquele dia difícil que você está cabisbaixo, passando por situações difíceis, querendo largar tudo. O Senhor é a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza. O verso 40 diz assim: o Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Nós temos em quem buscar refúgio, nós temos em quem confiarmos. Lá nos Estados Unidos, muitas das casas, a gente costuma ver na televisão furacões, tornados, não é isso que a gente vê lá? O que faz com as casinhas? Acaba, né? Acaba com as casas. É animal voando, é carro voando, voa tudo, né? Impressionante, voa tudo. Mas muitas dessas casas têm o quê? Um refúgio. Um refúgio. Onde que é esse refúgio? Eles fazem uma casa, né, um saguão, uma casa, né, embaixo da terra, onde eles podem o quê? Se refugiar quando a tempestade, o tornado, o vendaval vier, eles vão estar o quê? Em segurança. Nós também temos isso, queridos. Nós também temos esse refúgio. Só que muitas pessoas, elas parecem que não reconhecem isso, ou não sabem que tem esse refúgio. E quando vem o vendaval, quando vem o tornado,
nossas casas. E a boa notícia para nós nessa noite é saber que o Senhor é o nosso refúgio. E quando o vendaval vier, quando o tornado vier, você tem um lugar onde se abrigar, que é no Senhor, querido. Amém, queridos? É no Senhor. Nós temos esse lugar seguro que pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o tornado, você vai estar o que? Abrigado. Entenda o seguinte, querido. O fato do Senhor ser o seu refúgio, o meu refúgio, não significa que o tornado, que o vendaval não vai vir. Ele vem sim, mas nós estaremos em segurança, nós estaremos seguros. E Davi sabia muito bem disso, quando ele diz que lá no verso 1, ele diz o seguinte: olha, na minha angústia me tens aliviado. O Senhor é o seu alívio, é o seu seguro, é a sua rocha, é a sua fortaleza, é o local em que ele pode se abrigar no meio do vendaval. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Na linguagem de hoje diz assim: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência, diz para os seus inimigos, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Queridos, nós precisamos confiar no Senhor. Há muitas pessoas hoje em dia que quando chegam em casa, elas não conseguem dormir. Elas pensam no dia de amanhã, o problema de amanhã, o problema da semana que vem, não conseguem dormir em paz, não conseguem sossegar. Mas o Senhor, quando nós compartilhamos com Ele, quando nós abrimos nosso coração para Ele, nosso coração passa a ser aliviado, nosso coração fica leve, e nós podemos o quê? Deitar tranquilos. Nós precisamos confiar no Senhor, que Ele sim é a nossa salvação, que Ele sim é o nosso socorro. E Ele diz no verso 7: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal, de vinho. Diz assim: mas a felicidade que pôs no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Interessante que Davi, ele orou, começa a sua oração com aquela angústia no coração. Olha só, ele começa a oração com angústia, falando com o Senhor: Senhor, até quando, Senhor? Até quando esses homens vão me atrapalhar? Esses homens vão me perseguir? Esses homens vão me enfrentar? Até quando, Senhor? E ele, de repente, ele começa a exaltar o nome do Senhor, ele começa a falar bem do Senhor, começa a aclamar ao Senhor, começa a elogiar o Senhor, começa a reconhecer que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é a sua fortaleza. Somente em abrir o seu coração para o Senhor, ele começou a sentir o que é aliviado daquele peso, aliviado daquela perseguição, tudo porque ele começou a abrir a sua boca e o seu coração para o Senhor. Queridos, a oração é um grande remédio para a angústia. A oração é um grande remédio para a aflição. Quantas pessoas hoje estão angustiadas e não tem com quem falar? Mas nós, além de termos um refúgio, que é o Senhor, nós temos diante do Senhor, nós temos o Senhor para nos ouvir, para abrir o nosso coração. Davi está nos ensinando aqui que nós precisamos abrir nosso coração para o Senhor também, em particular, no nosso dia a dia. Não só quando nós viemos aqui à igreja, quando nós vimos aqui à igreja para orar uns com os outros, isso é maravilhoso, compartilhar é bom demais. Mas a maior parte do tempo nós passamos sozinhos, nós passamos longe dos irmãos aqui da igreja, mas nunca podemos passar longe do Senhor. Quando você estiver angustiado, quando você estiver preocupado com alguma coisa, quando você estiver triste, quando você estiver pronto para chutar o balde, pronto para largar tudo, não se esqueça que você tem um Deus que está pronto para te ouvir. E Ele quer que a gente fale com Ele. Jeremias 33:3 diz o quê? O que o Senhor disse para nós? Clame a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. O Senhor quer que nós clamemos Ele, que invoquemos o seu nome. Nós precisamos, queridos, usar esse recurso que nós temos, que é a oração. Nós precisamos falar com o Senhor. Eu já disse aqui certa vez que um médico cardiologista do ex-presidente americano Bill Clinton disse que o melhor remédio para o coração chama-se oração. O melhor remédio para o coração chama-se oração. Ele diz que as pessoas que falam com Deus, as pessoas que abrem o seu coração para o Senhor, elas têm uma probabilidade menor de terem problemas cardíacos, porque elas aliviam o seu coração, elas descarregam o peso do seu coração diante do Senhor. Olha só que maravilha. Bom, segundo esse dado, né, os cristãos deveriam ser os menos, as pessoas que menos infartam, né? Será? Nós precisamos, queridos, precisamos usar esse recurso, precisamos tomar esse remédio todos os dias. Todos os dias nós precisamos tomar esse remédio chamado oração, porque ele vai nos dar alegria, uma alegria maior do que as pessoas que têm dinheiro, uma alegria maior do que as pessoas que têm muitos bens. Nós temos a oração que nos alegra o coração, a oração que nos alivia o peso, a oração que nos coloca, nos leva lá para aquele lugarzinho seguro que o Senhor quer nos colocar. Você já foi para esse lugar seguro, querido? Você já experimentou? Quando você está triste, angustiado, você falar com o Senhor, ir para o seu cantinho. Você tem o seu cantinho? Ir para o seu cantinho de oração, para aquele lugar que não tem ninguém para te chamar, e você abre a sua boca e fala: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor. Senhor, está difícil, Senhor. Assim como Davi fez, com sinceridade no coração: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, aquele garoto do colégio me perturbando, Senhor. Eu não aguento mais aquela menina, Senhor, mexendo comigo, Senhor. Senhor, eu não aguento mais aquela vizinha, Senhor. Aquele encanamento dela está jogando esgoto para o meu terreno, Senhor. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Aquele chefe me perturbando, jogando serviço em cima de mim, me cobrando o tempo todo. Senhor, eu não aguento mais, Senhor, o meu marido, Senhor, que não cuida da casa. Senhor, eu não aguento mais a minha esposa, Senhor, que só sabe falar mal das coisas. Senhor, eu não aguento mais, Senhor, a falta de dinheiro. Senhor, eu não aguento mais as preocupações do dia a dia. O que mais você não aguenta? Diga para o Senhor. Abre o seu coração para o Senhor. E quando você abre o seu coração para o Senhor, começa a reconhecer a grandeza do Senhor. Começa a reconhecer que Ele é um Deus santo. Reconhecer que Ele é um Deus maravilhoso. Que Ele é um Deus que te dá essa segurança. Aí, sabe o que vai acontecer, querido? Você vai começar a oração triste e vai terminar a oração feliz e alegre, porque vai se sentir mais leve, vai se sentir mais tranquilo, sabendo que a sua oração foi entregue nas mãos de Deus Todo-Poderoso, e que o resultado disso, com certeza, vai ser o melhor para a sua vida. Amém, queridos? Por isso Davi encerra o texto dizendo assim: olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes de repousar seguro. Só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Interessante, no Salmo 3, no Salmo anterior, no verso 5, ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele dormiu bem, pegou no sono e acordou sabendo que o Senhor ia sustentar ele naquele dia que estava o quê? Começando. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós já falamos sobre isso, que Deus, Ele nos dá forças o suficiente para enfrentarmos os problemas de cada dia. De cada dia. Então, quando você chegar em casa, deitar a sua cabeça no travesseiro, esteja certo do seguinte, como Davi falou assim, que olha no versículo 5 do verso 3: porque o Senhor, deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta.
Não fica pensando assim, aquele problema de amanhã, aquela dificuldade que eu tenho que resolver amanhã. Fica tranquilo, porque o Senhor vai te dar força suficiente, Ele vai te sustentar para que você possa vencer todas as barreiras desse dia que vai começar. Vá tranquilo, deixe tranquilo. Se você colocou diante do Senhor, fique tranquilo. E no capítulo 5, verso 3, ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando no Senhor. Você já experimentou começar o dia orando? Quantos aqui começam um dia orando? Você acorda, a primeira coisa que você faz é orar. Pastor, a primeira coisa é escovar o dente. Pastor, eu não consigo orar de barriga vazia. Parece que o meu estômago está orando junto, né? Roncando, né? Não, pastor, tem que calar o meu estômago para só eu falar com o Senhor. Não tem problema não, querido. Mas você não deixe de falar com o Senhor quando você acordar. Como Davi falou aqui: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te sustento, te apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando no Senhor, sabendo que o Senhor estará comigo durante o dia. Comece o dia agradecendo a noite que você passou e comece colocando diante do Senhor aquele dia que se inicia. Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa meu esposo, minha esposa, meus filhos, abençoa minha igreja, me orienta, Senhor, por onde eu passar, Senhor. Irmãos, é impressionante como a gente fica tranquilo, como isso dá tranquilidade quando a gente apresenta para o Senhor a nossa oração. É maravilhoso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Davi declara uma total confiança no Senhor em meio às suas crises. É preciso, em meio às crises, em meio às angústias do dia a dia, em meio às aflições, aos problemas que você sabe, aqueles problemas que você está enfrentando, querido? Em meio a esses problemas que você está enfrentando ainda, confiar no Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas sabe por que Davi conseguiu tudo isso? Ele conseguiu abrir o seu coração e conseguiu ficar tranquilo, porque ele tinha uma coisa que todos nós precisamos ter: intimidade com o Senhor. Você tem intimidade com o Senhor? Você fala com o Senhor todos os dias, o dia todo? Pastor, eu só falo de vez em quando. Então você não tem intimidade com o Senhor, querido. Se você quer ter intimidade com o Senhor, é preciso falar com Ele o tempo todo, passar o dia com o pensamento em oração. Intimidade, querido, é o segredo para a gente conseguir vencer as batalhas do dia a dia. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor agora. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite. Feche seus olhos e clame ao Senhor nesse momento. Talvez a sua oração possa ser uma oração parecida com a de Davi. Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor. Senhor, eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. Deixe que nada venha tirar sua atenção. É a sua oportunidade de fazer como Davi fez, clamar ao Senhor. Renda ao Senhor nesse momento a sua oração. Abra a sua boca, querido, fale com o Senhor. Fale com o Senhor o que está te afligindo, o que está tirando o seu sono. Fale com o Senhor o que está causando crise em você. Fale com o Senhor o que está te afligindo, querido. Apresenta para o Senhor a sua aflição nesse momento. Apresenta para o Senhor a sua angústia, sabendo que o Senhor é o seu refúgio seguro. Fala com o Senhor agora. Nós vamos cantar essa canção em grande adoração. Fale com o Senhor. Apresente-se para o Senhor nesse momento, querido. Inteira a ti adoração.